pessoal, eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática. Estavam com saudade das aulas de matemática, estou de volta. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre probabilidade, análises de chances. Professora, que assunto é esse? Lembra que eu falei que tinham novos assuntos? Pois bem, hoje eu trago um bem interessante. E não é à toa que a minha mesa está doce, né? Para vocês terem ideia de como a nossa aula será um docinho, hein? Então, fica atento, já fica a postos. Eu conto com a sua participação. Eu já vi durante a interação da aula da professora ali que o chat tem muita gente. Então, aproveitem para mandar as mensagens para mim, hein? Eu espero e vou contar com a sua participação. Antes de a gente começar a aula, eu já tenho, né, aqueles recadinhos de sempre que vocês já estão acostumados, né? Você já baixou o aplicativo do Educa Recife? Ainda não, e você está esperando o quê? Eu já te pedi tanto. Acesse o QR Code que vai aparecer na sua telinha, já baixa lá no seu aparelho, já começa a interagir comigo, você pode mandar seu recado. Você pode mandar sua pergunta, responder aos desafios. Inclusive, eu amo saber de que escola vocês são, qual é o nome da professora de vocês, onde fica a sua escola. Eu fico muito feliz quando você me dá essas informações. Então, pelo aplicativo do Educa Recife, você consegue fazer isso tranquilamente. Para me ajudar no chat, a professora Eli está aqui. E aí, professoras, estão prontos para a aula de matemática? Sim, já estão por aqui interagindo aí bastante. O Marlon já postou aí, ó, um positivo que já está pronto aí para a aula de matemática de hoje. A Alice, Jennifer, todos prontos. Todo mundo a postos, a gente pode começar. Ah, você não conseguiu baixar o aplicativo. Se preocupa não, essa aula está sendo transmitida ao vivo pelo canal 22.3 na TV Nova. A partir das 8h30 a gente já está por aqui ao vivo. Além disso, você pode assistir as reprises a partir das 18 horas, tá certo? Ah, não deu para você acompanhar na TV também. O que é que você vai fazer? Fica tranquilo, fica tranquila. Você pode ir lá no canal do YouTube, acessa lá, Educa Recife. As aulas ficam disponíveis para você assistir quantas vezes quiser, tá? Então não tem desculpa para não acompanhar as aulas do Educa, beleza? Para me ajudar na inclusão, para que mais pessoas consigam assistir, presenciar, participar das aulas. Bruno está aqui comigo fazendo um trabalho maravilhoso, né, de interpretação de Libras, equipe show que sempre está com a gente, né? Uma equipe maravilhosa que sempre procura oferecer o melhor para vocês. Então, hoje é Bruno que está comigo, mas eu destino o meu elogio a todo mundo que faz parte do pessoal de Libras, né, que faz essa interpretação maravilhosa e garante a acessibilidade para que todo mundo consiga acompanhar as aulas do Educa Recife. A gente vai começar a nossa aula falando um pouco sobre combinações. Por que eu vou falar sobre combinações? Isso tem tudo a ver com probabilidade. O que é probabilidade, minha gente? Assim, na prática, o que é que você acha que é probabilidade? Bom, resumindo, claro que eu vou discorrer o assunto durante a nossa aula, mas para resumir, possibilidades, probabilidades, são as chances de algum evento acontecer. Alguma chance que, por exemplo, determinada coisa pode ocorrer. Como assim, professor? Eu não entendi o que é probabilidade. Eu vou te mostrar. No dia a dia, estamos acostumados a fazer contagens diretas. Por exemplo, quantos dias faltam para o início de nossas férias? De quantas maneiras podemos combinar roupas diferentes?
Quantos são os resultados possíveis ao lançar uma moeda 2 vezes e etc. Quando a gente fala de probabilidade, a gente está falando de vários eventos que acontecem durante o nosso dia a dia. Como eu posso combinar determinadas roupas? De que maneira? Quais são as possibilidades que eu tenho? Eu trouxe uma combinação bem interessante aqui que você vai aprender como é que funciona essa questão da probabilidade. Em outras situações, entretanto, a enumeração torna-se muito trabalhosa ou, por vezes, impraticável. Surge, então, a necessidade de utilizarmos algumas técnicas de contagem. Na verdade, essas técnicas de contagem são cálculos que a gente pode fazer quando a gente fala de probabilidade, certo? Mas calma, eu vou falar de probabilidade de uma forma bem tranquila e que você vai entender bastante o que eu quero dizer. Por isso que a mesa está maravilhosa aqui. A minha mesa está bem docinha. No final dessa aula você vai entender exatamente como funciona a questão da probabilidade. Probabilidade é a área que estuda as chances de certos eventos acontecerem, tendo em vista todos os eventos que podem ocorrer em um determinado conjunto. Assim, a probabilidade é obtida ao dividirmos o número de eventos favoráveis pelo número total. Calma, que isso daqui é só teoria. Eu vou para a prática. E eu já começo com um exemplo que eu tenho certeza que em algum momento você do 5º ano já passou. Claro, nesse caso, possivelmente as meninas, mas se eu trocar, por exemplo, a vestimenta, pode se encaixar aos garotos também. Quantas maneiras podemos combinar 2 saias e 2 blusas? Muito simples. Aqui a gente já vai falar diretamente das combinações, certo? Eu vou ter a minha saia rosa e a minha saia laranja. Tenho 3 opções de blusas. Quando eu falo de combinação, eu estou sendo prática aqui. Eu quero saber de quantas formas eu posso combinar a minha saia rosa, a minha saia laranja com as 3 blusas que aparecem na nossa imagem. Vamos por partes. Primeiramente, a gente vai fazer a combinação da saia rosa, certo? Eu posso combinar a minha saia rosa com a minha blusa preta, com a minha blusa, eu acho que é cinza, né? Porque aparece diferente. Agora, ali eu vi melhor. E a blusa laranja, bem fashion, né? Essa combinação rosa com laranja, eu acho que fica uma combinação legal. Primeiramente, tem calma, 5º ano. Quais são as possibilidades que eu tenho para utilizar a minha saia rosa combinando com as 3 blusas? Eu tenho 3 opções de roupa, certo? Eu tenho 3 combinações. Então, se eu perguntar, eu tenho quantas possibilidades para usar a minha saia rosa com as outras blusas? Eu tenho 3 combinações. Beleza? Tranquilo até aí? Quais são as chances que eu tenho de utilizar a minha saia com todas as blusas? Eu tenho 3 chances, eu tenho 3 possibilidades, certo? E agora eu vou fazer a combinação com a minha saia, deixa eu só voltar aqui, a minha saia laranja. Eu também tenho 3 opções. Se eu fosse escolher, eu teria até 3 chances. Estão entendendo? Eu posso combinar a minha saia laranja com as minhas 3 blusas. Eu vou ter 3 roupas diferentes, né? Então, eu tenho 3 chances, eu tenho 3 combinações. Se eu te perguntasse, quantas combinações eu posso obter a partir da minha saia laranja junto com as 3 blusas, certo? Eu tenho 3 conjuntos diferentes, né? Eu posso trabalhar com 3 opções, certo? Das 3 opções eu vou ter que escolher uma, beleza? Isso são possibilidades, as possibilidades reais que eu tenho, tá? Professora Ali,
Eles estão acompanhando aí no chat? Sim, eles estão acompanhando aqui. A Ana, a Lorena, o Vinícius, o Caio, o Marlon, todos estão aqui. A Laura está aqui respondendo. Maravilhosos, maravilhosos. Então, quando eu digo para vocês que eu quero fazer as minhas combinações, eu estou dizendo, quinto ano, que eu tenho essas 6 possibilidades, certo? Eu tenho 6 possibilidades diferentes. Possibilidades reais. E quando a gente fala de análise de chances e probabilidade, a gente fala de chances reais. Então, as chances reais que eu tenho aqui com os meus conjuntos são 6 opções, 6 conjuntos de roupa, certo? Se eu fosse, por exemplo, colocar tudo isso vamos dizer, numa mesa e eu botasse uma venda, eu teria 6 chances para escolher qual roupa usar. Chances reais. Por que eu estou dizendo chances reais? Claro que eu não poderia, nessa situação, dizer que eu escolheria uma calça azul. Aqui tem calça azul, então isso não é uma possibilidade. Quando a gente fala de análise de chances e probabilidades, a gente fala do que a gente tem. A gente fala das nossas possibilidades. A gente não vai conversar muito sobre cálculos, né? Mas aqui eu deixei uma opção de técnicas de contagem, onde eu multipliquei as minhas 2 saias vezes as 3 blusas. Eu também vou obter as 6 possibilidades, mas isso é outra história. Quando a gente trabalhar de forma mais aprofundada as questões de possibilidade, a gente entra nesse ponto, nesses cálculos específicos de possibilidades de cálculo, de probabilidade, beleza? Vamos continuar. Agora, eu vou dar um exemplo muito claro de análises de chances. Inclusive, eu trouxe aqui o meu objeto de estudo. Já utilizaram esse dado em algum momento? A gente vai fazer essa análise de chance. Como assim, professora? Por exemplo, qual é a chance real que eu tenho de cada número sair aqui na minha mesa? Eu tenho quantos lados no meu dado? Eu tenho 6 lados. Cada lado eu tenho um número diferente, certo? Então, das 6 chances que eu tenho, cada uma delas pode sair um número. Existe a possibilidade 1 em 6. Por quê? Porque meus números são diferentes. Tranquilo até aí? Se eu tenho 6 números diferentes, das 6 chances que eu tenho, uma pode ser de cada número. Existe uma chance de cada número sair. Existe uma possibilidade. Eu tenho uma chance em 6 de cair, por exemplo, o meu número 1. Mas eu fiquei sabendo, né, que isso gerou uma dúvida. Inclusive, enviaram para mim essa dúvida e eu quero esclarecer ao vivo, tanto para quem me perguntou, quanto para vocês que estão assistindo essa aula de probabilidade. Então, eu vou soltar o vídeo, vocês vão me ajudar a pensar e se eu conseguir, né? Se eu conseguir responder, a gente vai obter a resposta junto. Presta atenção. A produção vai soltar o vídeo e eu vou ficar escutando com vocês, certo? Vamos lá. 4. 1, 2, 3, 4. Só falta 2 casas para chegar ao fim. Qual a possibilidade de eu tirar o 2 no dado? E aí, quinto ano? Como é que a gente vai conseguir responder a pergunta de Clarice? Diz para mim. E aí, eu tinha explicado para vocês agora há pouco, né? Eu já dei uma introdução de qual é a possibilidade, no caso dela,
Ela quer saber qual é a possibilidade de sair o número 2. Já utilizaram os dados, né? Em trilhas, né? Em jogos de tabuleiro. Professora Alice, será que a gente tem alguma resposta já? Sim, o Jamerson disse 6, o Vitor respondeu 6 em 1. 6 em 1, curioso. Mas na verdade é o sentido Martin diz inverso. que é 3. 3. Existem 3 possibilidades de saírem o número 2 no dado de Clarice. Será? Presta atenção, pessoal. Quando a gente analisa um dado como esse, o que é que a gente pode perceber aqui? Eu tenho mais de uma vez o número 2 num dado? Não, né? Eu só tenho uma vez. Então, das 6 faces do meu dado, eu tenho uma possibilidade de sair o número 2. Por quê? Porque eu só tenho o número 2 uma vez. Quando a gente fala de probabilidade, a gente analisa as chances que eu tenho a partir dos elementos que eu posso perceber. No caso do nosso dado, presta atenção, ó. Eu tenho uma vez o número 1, uma vez o número 2, o número 3, uma número 4 e uma número 5. Então, eu vou das 6 chances ter uma que pode cair. Eu posso jogar 6 vezes o meu dado para cair uma vez o número 2. É claro, né? A gente está falando de possibilidades. Existe uma chance, porque eu tenho aqui, ó. Se eu tenho um número... Ah, professor, então se eu tivesse 2 vezes o número 2, eu teria 2 possibilidades? Sim, teria 2 chances em 6. Entenderam a lógica das possibilidades, da probabilidade? Se eu só tenho um número entre os 6, então a chance é de 1 para 6. Beleza? Aqui eu tenho um exemplo simples. Um evento aleatório pode ser entendido como um fenômeno que, quando repetido várias vezes de forma semelhante, apresenta resultados imprevisíveis. Por que eu estou dizendo isso? Eu não sei, eu tenho uma chance de cair o número 2, mas eu digo que pode cair o número 2 se eu jogar uma vez, por exemplo. 1 em 6. Eu posso jogar esse dado e não cair o número, pois eu só tenho uma chance. Existe uma chance entre as 6 que são representadas no meu dado. Aqui eu tenho outro exemplo um pouco mais aprofundado. Eu trouxe vários aqui para vocês prestarem bem atenção. Na pergunta, Clarice, que Clarice fez foi: qual é a possibilidade de cair o número 2? Ela foi específica. Então, eu posso responder para Clarice que existe uma chance. Se eu jogar o dado para cair o número 2. Claro que se eu tenho mais de uma vez o número, as chances aumentam, certo? Aqui eu já tenho outra pergunta. Qual é a probabilidade de jogarmos um dado e saírem, tá? Ali é para estar no plural. Saírem números pares. Eu já fiz outra pergunta. Eu já quero saber quantas possibilidades eu tenho de chegar em números pares. Você que está no chat, diz para mim, num dado, quais são os números pares? Diz para mim rapidinho aí no chat. Responde para mim, quais são os números pares que eu posso encontrar no meu dado? Um dado convencional, aqueles que vocês jogam com tabuleiro. Responde para mim rapidinho. Qual a probabilidade de jogarmos um dado e saírem números pares? Primeiro eu quero saber quais são os números pares de um dado. Será que você consegue me dizer? Números pares, coisa simples, hein? Inclusive, a gente já até trabalhou um pouco, né, em sistema de numeração sobre números pares e ímpares. A Jennifer já disse aqui um número, 2. E aí, 2 é número par?
Com certeza, número par. 2. Beleza, Jennifer. Tem mais número par? Vitor respondeu. Tem 2, 4, 6, 8 e 10. Opa. Eu perguntei os números pares num dado. Nesse dado aqui, ó. Num dado convencional que vocês utilizam para jogar. 2, 4, 6. Aí, Giovana. Que coisa boa, né? Que no chat um completa a informação do outro. Porque o 8 e o 10 não está correto. Porque no meu dado eu só tenho até o número 6. Então, os números pares são 2, 4 e 6. E o que é que a gente pode entender disso, professora? Das 6 chances, né, dos 6 lados que eu tenho do meu dado, a possibilidade é de 3 em 6. Por quê? Eu tenho 3 números pares. Probabilidade. A probabilidade é de 3 em 6. 3 números pares, num total de 6 faces do meu dado. Beleza? Tranquilo até aí? E se eu fosse fazer o sentido contrário? Se eu quisesse saber a probabilidade de jogarmos um dado e saírem números ímpares. Vou fazer a pergunta trocando o final. Responde no chat para mim, quinto ano. Quais são os números ímpares que eu consigo encontrar no meu dado? Vamos lá. E aí, será? Quais são os números ímpares? A Maria já respondeu aqui. 1, 3 e 5. 1, 3 e 5. São os números ímpares do meu dado. Presta atenção. 1, 3 e 5. Os números ímpares. Eu tenho quantos números ímpares no meu dado, quinto ano? 3. Então, eu tenho 3 possibilidades de sair um número ímpar no meu dado. Tranquilo isso, né? Bem facinho. A gente não vai trabalhar por enquanto com os cálculos. Eu quero que vocês analisem primeiro. Eu quero que vocês pensem primeiro como a gente pode trabalhar as possibilidades, né? Em um dado, o número total de eventos possíveis é 6. Isso é só para explicar o que a gente fez agora há pouco. Desses 6 eventos, ó, desses 6 lados do meu dado que eu tenho, os resultados que são pares são 2, 4 e 6. Então, as possibilidades são de 3 eventos favoráveis. E desses 6 eventos, os resultados que são ímpares, 1, 3 e 5, resultando em 3 eventos favoráveis. Por que 3? Eu tenho 3 chances de cair um número ímpar e tenho 3 chances de caírem números pares. Eu não disse qual foi o número. Eu disse números pares ou ímpares. Beleza? Eu poderia perguntar também, professora, qual é a possibilidade de cair o número 3 no meu dado? Uma chance em 6. O meu total de lados não é 6? Então, se eu tenho uma vez apenas cada número, então eu tenho 6, uma chance nas 6 possibilidades. Porque o meu dado tem 6 lados, 6 números diferentes. Tranquilo? E agora eu vou desafiar você a partir da minha caixinha de surpresa, né? Oxe, professora, é agora que a senhora vai começar a distribuir os bombons? Tenha calma. A gente só consegue distribuir os bombons depois que a aula acaba. A gente vai utilizar esses bombons para trabalhar probabilidade. Oxe, professora, como assim? Eu vou explicar. Eu sei que com um docinho você entende melhor, né? Eu tenho aqui a minha caixinha surpresa, que a gente vai trabalhar as questões de probabilidade. Como é que a gente vai trabalhar? Primeiro, eu trouxe alguns bombons para a gente exercitar isso. Preste atenção. Eu tenho o meu bombonzinho roxo de uva, inclusive eu adoro. Eu tenho, preste atenção,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 bombons roxos, bombons de uva, certo? Eu tenho 10. Eu tenho 5 bombons, preste atenção, 10 bombons roxos, vai decorando aí, hein? 10 bombons roxos, 5 bombons rosa, de morango, que eu adoro também. Se eu pudesse, eu comeria aqui ao vivo todos os bombons, mas por enquanto eu não posso fazer isso. 10 bombons roxos, 5 bombons rosinhas e tenho mais aqui, no caso eu tenho 15. 8, 10, 15. Eu tenho 15 bombons amarelos. Como é que a gente trabalha a probabilidade? Professora, como é que a gente vai descobrir esses eventos com essa quantidade toda de bombom? Muito fácil, quinto ano. Primeiro a gente vai descobrir o total de bombons que eu tenho. Quantos bombons eu tenho no total? 10 mais 5, 15, com mais 15, 30. É o meu total de eventos. 30 bombons. Eu não disse qual era o roxo, eu não disse qual era o rosa, eu disse que eu tenho 30 bombons. Eu tenho 30 confeitinhos como esse. É o meu total de eventos. Se eu quisesse descobrir a possibilidade de cair um bombom rosa, qual seria a possibilidade? Qual seria a probabilidade de cair um bombom rosa? Fácil demais, minha gente. O meu total não é 30, mas rosa eu tenho quantos? Eu só tenho 5. Então, a probabilidade é de 5 bombons no total de 30. Eu posso jogar todos os meus bombons aqui na minha caixinha surpresa, mas eu tenho 5 chances em 30 de cair um bombom rosa. Claro, quanto mais bombons eu tiver, maiores são as chances desse sair. Você que está no chat e está acompanhando, qual seria o bombom que cairia aqui? Só para a gente encerrar. Professora Ali, tem uma sugestão? Qual seria o bombom aqui? O bombom seria o amarelo. O amarelo, por que o amarelo? Que tinha mais quantidades. A chance seria de ter mais possibilidades de caírem o bombom amarelo. Por quê? Porque eu tenho em maior quantidade. Coincidência ou não, saiu o bombom amarelo. Tá vendo? Eu ficaria horas trabalhando e comendo esses bombonzinhos por aqui. Professora Eli, muito obrigada pela sua participação. Oh, eu que agradeço. Gosto muito de estar aqui com as turminhas do 5º ano, aqui sempre trazendo novidades. Eles são super participativos aqui no chat, tá? Estão aqui conversando, interagindo, sempre respondendo as perguntas. E eu fico aguardando uma próxima oportunidade de estar aqui com vocês. É isso mesmo. Por hoje, a nossa aula chegou ao fim, mas eu espero contar com a sua participação em breve. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.